peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi, ser orvalho neste imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi, e buscar todo o tempo que perdi. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmão, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, o vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmão, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, o vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Isabel, estrela brilha no céu, a nos guiar no caminho do bem. Doce como mel é o teu proceder, adoçando a amargor do sofrer. Pacifica os conflitos do meu coração, ensina-me a servir sem distinção, pois o verdadeiro sentido de ser cristão é amar. E um pão dado
desmanchada flor em pleno inverno. É nascer o amor, como Jesus nos ensinou. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a
luz, progredindo assim, sob o amparo de Jesus. Progredindo assim, sob o amparo de Jesus. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Olá, caros internautas, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do Livro dos Espíritos, hoje dedicada à introdução do Livro dos Espíritos. Antes de começarmos, vamos fazer uma leitura de administração para a nossa prece e depois o nosso companheiro Joel fará a palestra da noite. Então, o texto escolhido é do livro Construção do Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo Autoridade em Nós Mesmos. Apreciando o problema daqueles que guardam no mundo as diretivas da experiência, não te fixes nos companheiros que trazem consigo a cruz do ouro e do poder.
Recordemos a esquecida autoridade que o conhecimento superior determina seja exercida por nós em nós mesmos. Quase sempre ensinamos a arte do pensamento nobre, receitando exercícios e regras aos amigos que nos perlustram a senda, guardando o próprio cérebro à feição de barco desgovernado, em cujas brechas ocultas penetram as sugestões da ignorância e da sombra. Indicamos aos outros recursos providenciais para que se mantenham indenes de todo mal, através da pureza dos olhos e dos ouvidos, empenhando as próprias percepções à triste aventura da leviandade e do desacerto, que acaba sempre na crítica indébita ou na azedia destruidora. Estruturamos planos para a boa palavra naqueles que nos cercam, sem refrearmos o próprio verbo no galope insensato da crueldade, indicamos fé e esperança para o ânimo alheio, a perder-nos no charco da negação e do derrotismo. Exaltamos para ouvintes confiantes a excelência das horas no capítulo do trabalho e da realização, mergulhando as mãos no visco da inércia e pregamos a excelsitude da caridade para os amigos que nos rodeiam, a desfazermos-nos em egoísmo e exigência. Autoridade, autoridade. Dela abusaram todos os tiranos que fizeram da própria soberbia escuro resvaladouro para as trevas da criminalidade e da morte. E dela, ainda hoje, nos valemos todos para acobertar as próprias fraquezas, sobrecarregando os ombros do próximo com fardos que somos incapazes de suportar. Lembremos-nos, porém, de Jesus, no sublime governo da própria alma, passando entre os homens com a suprema revelação da divina luz. E entesouraremos suficiente humildade para entregar a Deus todos os patrimónios que nos enriquecem a vida, aprendendo a disciplinar-nos para refletir a grandeza na condição abençoada de filhos do seu amor. Amado Mestre Jesus, inspirados pelo teu exemplo, Senhor, que possamos, cada um de nós, vivenciar a cada dia o teu Evangelho. Que possamos, Senhor, não sermos autoridade para com os outros, mas sermos autoridade para com nós mesmos, vigiando os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras. Que o nosso coração fale, Senhor, das coisas boas que tu nos ensinas, que os nossos passos, Senhor, cumpram com aquilo que nós preconizamos como o bem e a humildade em todas as horas. Que as nossas mãos sejam dadivosas, capazes, Senhor, de espalhar o bem por todo o lado. E assim, Mestre amado, envolvidos nesse propósito maior, aqui estamos perante vós, de coração aberto, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos neste dia e rogando por todos aqueles que conosco estão nesta hora, encarnados e desencarnados, aqueles que nos ouvem, que nos acompanham e que todos possam receber em suas casas essa luz e essas bênçãos. Que a tua paz, Senhor, seja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos agora, então, passar a palavra ao nosso companheiro Joel para a palestra da noite. Muito obrigado, Paula. Bem-vindo a todos novamente. Então, após essa leitura edificante e essas palavras tão bonitas, né? Vamos iniciar o nosso estudo da noite sobre o Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai conversar um pouco, né, do primeiro capítulo que é a introdução do livro, né? É a introdução ao estudo da doutrina espírita, né? Capítulo que é particularmente importante, porque é um capítulo onde Kardec, né, escreve não só para leitores, mas também para efeitos de divulgação da doutrina, né, que acabava de nascer. Então, nesse sentido, a introdução, ela foi pensada, né, e arquitetada em alguns temas principais, né. Então,
De forma geral, né, a introdução é composta de algumas definições estruturantes. O que são essas definições? Né? A necessidade que Kardec tinha de explicar, né, essa nova ciência, essa nova doutrina, né, e colocar terminologias, palavras, conceitos, né, bem definidos para que não causasse, né, muita confusão aos que iam ler pela primeira vez, né, aos que iam ter contato pela primeira vez com aquela doutrina. Logo depois, ele também escreve sobre algumas respostas e alguns alertas, né, das pessoas que, na época, eram críticas, né, à doutrina, críticas àquelas palavras, né, aquelas ideias que estavam ali escritas. Então, Kardec faz um apelo e um alerta, ao mesmo tempo, a essas pessoas, para que deixassem de lado os seus preconceitos, né, e vissem a leitura, né, o conhecimento ali exposto no livro, né, de um outro ângulo. Depois ele faz um resumo da obra, né, um resumo da doutrina, e nesse resumo ele coloca vários pontos onde ele vai tratar ao longo da obra, né, são pontos resumidos, mas são bastante interessantes, nós vamos falar um pouco deles. Depois ele mostra como o livro foi elaborado, né, como a gente já falou, elaborado utilizando argumentações, hipóteses e a definição do método científico. Depois ele pede novamente que a doutrina, né, e os conhecimentos ali expostos sejam levados a sério, seja feito um estudo sério, seja feito um estudo constante e perseverante, para que a doutrina fosse divulgada de uma forma mais consistente, de uma forma mais séria, né? E por fim, ao final, ele fala da finalidade do livro dos Espíritos. Bom, então, a introdução, ela é dividida em 17 itens, né? E cada um dos itens aborda essas definições estruturantes, esses temas estruturantes que a gente comentou. O primeiro item, né, Kardec faz referência à precisão terminológica, ou seja, ele quis expor, né, termos que causavam confusão ou que eram alvo de controvérsias, né? Então, Kardec, como bom cientista, ele sabia que alguns termos poderiam ser usados num sentido figurado e que causasse certa confusão ali. Então, ele quis criar ali uma segurança da linguagem, né, uma segurança de conteúdo, para que os novos leitores, os iniciantes da doutrina, pudessem perceber melhor, né, o significado das palavras e os conceitos que estavam ali escritos, né? Então, para as coisas novas, são necessárias palavras novas. A clareza da linguagem assim exige para evitar confusão inerente ao sentido múltiplo dos termos. Então, ele fala aí muitos termos que podem ser confundidos, né, de acordo com o seu significado. E logo a partida, ele fala de algum desses termos, né? Ele faz aí uma descrição, né, uma diferenciação entre os termos espiritual, espiritualista, espiritualismo e espiritismo, né? São termos muito parecidos, mas eles querem dizer coisas diferentes, né? Então, antes de falar um pouco desses termos, eu queria só lembrar que a própria palavra espírito, né, ela já é objeto de uma certa confusão, né? Algumas pessoas chamam espírito, outras pessoas chamam alma, né? Então, essa confusão, ela vem, né, da raiz da língua, né? Então, por exemplo, a alma, né, quer dizer, vem do latim, radical grego-latim, anima, né? E quer dizer sopro, né? Sopro, a origem da vida. E, por outro lado, né, a palavra espírito vem de espíritus, né, que deriva do verbo expirare, né? E o verbo expirare também quer dizer soprar. Então percebam que tanto o radical espírito quanto o radical alma, eles querem dizer, né, tem o mesmo significado semântico. Daí a confusão, né, e a confusão etimológica aí. Então a gente pode também fazer uma extensão na nossa língua portuguesa, né? Na nossa língua portuguesa a gente tem várias palavras que derivam do radical expirare, né? Por exemplo, inspirar, respirar, respirar, né? Então são palavras que
tem o mesmo radical. Bom, então, sabendo que espírito está relacionado a espiritual, né? A segunda palavra que ele faz a distinção é espiritualista, né? Então, desculpa. Espiritualismo é uma palavra que quer dizer o oposto do materialismo, né? Então, essa palavra, ela vem de uma crença na existência de uma alma ou espírito, né? Um plano espiritual ou imaterial, né? A palavra espiritualista, né, é a palavra que se refere ao espiritualismo, ou seja, é o adepto do espiritualismo, todo aquele que está contido no espiritualismo, né? E aqui tem um detalhe interessante: o espiritualista, né, uma pessoa que pratica o espiritualismo, ela acredita que nem tudo é matéria. Existe alguma coisa a mais além da matéria, né? Pode ser os espíritos, o plano espiritual, ou pode ser outra coisa, né? Mas, ao contrário, o espírita, né, o termo espírita, ele acredita na existência do plano espiritual, né, na coisa além da matéria, e ele acredita que além da matéria tem o plano espiritual. Então, basicamente, é espiritualista aquele que acredita que nem tudo é matéria. Todo espírito, necessariamente, é espiritualista, né? Mas nem todo espiritualista pode ser espírita. Então, é mais ou menos assim. E, por fim, o espiritismo, né, é a doutrina. A doutrina que envolve a ciência, a filosofia e o espiritismo, né, que foi fundada na crença, né, da existência dos espíritos e as suas manifestações, né? O espírita é aquele que é o adepto do espiritismo, né? E essas são as palavras que ele faz questão de diferenciar para evitar qualquer tipo de confusão. Então, tiremos então que a doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, né? Então, é só um reforço, né, do conceito da palavra espiritismo relacionada à própria doutrina espírita. Continuando, no item 2, né, Kardec reforça essa questão da terminologia empregada, né? Ele queria deixar claro para as pessoas que era necessário, na criação dessa doutrina nova, né, uma segurança conceitual nos termos, né? Então, ele enfatiza essa questão das palavras e fala que em um idioma perfeito, no qual cada ideia fosse representada por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todas as pessoas se entenderiam. Então, é justamente isso, né? A ambiguidade das palavras é que que é objeto das controvérsias, né? Então, no próprio item 2, ele faz referência a uma palavra, que particularmente é uma palavra difícil, né, de se entender, inclusive nos dias de hoje. Ele faz referência à palavra alma, né? E a gente sabe que a alma, ela é um ponto, uma palavra, né, um ponto fundamental para qualquer doutrina moral, né? E por esse mesmo motivo, a palavra alma é alvo de várias controvérsias, né? Justamente porque falta um significado bem determinado para essa palavra. Então, rapidamente aqui, essa palavra, né, alma, ao longo da civilização, ela foi ganhando contexto, né, e significado diferente. Então, lá nos antigos povos da floresta, né, os povos xamânicos, na época da pré-história, esses povos, eles acreditavam, não tinha ainda a palavra alma, mas eles acreditavam numa força invisível, né, eles chamavam de força vital, que era a força que existia em tudo, existia na natureza, existia, né, na floresta. Então, os povos, eles utilizavam, né, essa energia, né, ou força vital, para fazer rituais
de transe, rituais xamânicos, né? Então, era usado nesse sentido. Depois vieram os egípcios, que incorporaram lá um conceito dessa palavra alma, né? Um conceito mais de individualidade e imortalidade, seguido depois dos persas, né? Os persas também eles tiveram uma contribuição, né, na doutrina lá do zoroastrismo, de adicionar, né, a dualidade moral, né, para a palavra alma, né? A alma, ela não era só o sopro de vida, não tinha só identidade também, mas ela tinha uma moralidade que ia ser julgada, né? Depois vieram os gregos, né, e essa moralidade ela deu base para várias religiões, como o judaísmo, como o cristianismo, né, o próprio islamismo. Depois vieram os gregos, né, e aí introduziram mais um conceito material, né, dentro da alma. A alma não era vista mais só sopro, mas também como consciência, né? Então vieram vários pensadores e deixaram grandes ensinamentos sobre a palavra. E depois veio o Espiritismo, né? O Espiritismo veio com a definição, mais à frente a gente vai ver, do que é alma, efetivamente, que é o espírito encarnado, né? Espírito, o princípio inteligente do universo, né? Segundo os espíritos. Então, a alma é o espírito encarnado. Bom, então, essa questão dessa palavra, né? Ou das palavras, elas eram, como eu falei, objeto de controvérsia e diferente de diferentes grupos de pessoas, né, entre materialistas, panteístas e espiritualistas, né. Materialistas são aqueles que acreditam apenas na vida material, né, depois que a vida material orgânica cessa, a alma ela se extingue, né. Então, nesse caso a alma ela é tomada como efeito e não como causa, né. Os panteístas é aquele grupo de pessoas da época que eles acreditavam que Deus estava em tudo, né? Deus era o próprio universo, era a própria natureza. Então, eles diziam que a alma, né, vinha de Deus, né? Deus era o universo, era a alma primária, né? E essa alma, ela através de centelhas, né, animalizavam todas as outras criaturas, né? E uma vez que essa centelha de alma saía da origem, ela tendia a regressar à origem, né? No caso de Deus ou do universo. E a doutrina panteísta, né? É aquela, e os espiritualistas eles acreditam, né, na alma como ser moral, distinto e independente, né? Nesse caso, a alma ela é a causa, né, e não o efeito. Isso para dizer que o Kardec, né, nesse ponto, ele alerta que todas as definições elas são corretas de acordo com o ponto de vista, né? Não existe uma certa ou uma errada. O errado é a gente ter uma linguagem que define uma única palavra para os três conceitos, né? Isso que falava tanto da questão da terminologia. Bom, no item 3 fala do estudo da doutrina espírita. Para conhecer as leis é necessário estudar as circunstâncias nas quais os fatos se originam, e esse estudo só pode ser fruto de uma observação contínua, atenta e com frequência muito longa, né? Então, Kardec fala da seriedade do trabalho, que era necessário se fazer uma observação, vários estudos, né? Acompanhar esses estudos, tirar conclusões, não conclusões precipitadas, colocar de lado os preconceitos, as ideias preconcebidas, né? Para que a gente pudesse realmente entender o estudo da doutrina de uma forma mais profunda. No item 4, né, Kardec faz um breve histórico sobre a origem, né, desses fenômenos. Então, como vocês podem ver, essa figura aí representam as mesas girantes, né, e as mesas girantes foi um fenômeno que explodiu, né, na Europa, né, depois dos fenômenos das irmãs Fox, né. Então, esses fenômenos eram acompanhados em grandes salões, né, e juntavam um grande número de pessoas por conta da curiosidade, né. Mesas que levitavam, que giravam, né, faziam barulhos. Então, as pessoas curiosas elas iam assistir isso. Mas descobriu-se, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não resultava exclusivamente de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então, as mesas, elas não só tentavam transmitir alguma coisa, mas aparentemente tinha uma inteligência ali, né? Elas
elas estavam de alguma forma se manifestando para provar que existia algo por trás, né? E elas golpeavam, né? Elas faziam barulho para mostrar ali elas apontavam para letras do alfabeto, tentando se comunicar, né? Só que esse processo, né? Esse processo de comunicação, né? Na base dos ruídos, da batida, sim e não, era um processo chato, era incômodo e também não era rápido esse processo, né? Então, por orientação dos próprios espíritos, eles instruíram, né, as pessoas a criar uma forma mais prática e mais rápida para essas comunicações, né? Então, essa maneira foi o uso de um objeto, ou de uma cesta, né, anexada a um lápis, onde, pelo toque dos dedos, né, das pessoas, no caso, que a gente vai ver são os médios, eles iam informando, né, e escrevendo ali, né, de acordo com a orientação dos espíritos. Então, isso foi o início, né? Então, essa cesta ou prancheta, como a gente vê aí na imagem, ela só pode ser posta em movimento sob a influência de determinadas pessoas dotadas de capacidade especial, denominadas médios. Ou, melhor dizendo, meios ou intermediário entre espíritos e seres humanos, né? Então, essa forma de comunicação só era possível porque existiam médios ali, né, que conduziam a essa forma de interação, né? Então, no item 5, né, o livro fala sobre essas formas de mediunidade, né? Depois, mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram, na realidade, que um apêndice da mão, e o médium, segurando diretamente o lápis, começava a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais complexas, né? Isso é o início, né, a criação da psicografia, né? Então, na verdade, depois do uso da cesta, da prancheta, né, popularizou-se o uso dos médios, né, que faziam a intermediação nessas comunicações e que se tornaram mais rápidas, né, e também mais completas. Ainda no item 5, né, o Kardec fala sobre a classificação das mediunidades, né? Então, a experiência, enfim, fez conhecer muitas outras modalidades dessa faculdade mediadora. E é sabido que as comunicações podem, igualmente, acontecer pela palavra, audição, visão, tato e etc. E o mesmo pela escrita direta dos espíritos, sem auxílio da mão do médium e nem do... Então, isso é uma confirmação no item 5, né, sobre a questão do uso dos médiuns, né, para essas comunicações. E não ficava restrito só à escrita, né? Começou a aparecer também outras formas de comunicação, os outros sentidos sendo utilizados para esboçar algum tipo de mensagem, né, de recado ou de comunicação. E esses fatores, né, de mediação, né, esses fatores eles começaram a ser questionados pelos mais céticos, né, porque as pessoas diziam que ter duas ou mais pessoas segurando a prancheta eram induzidas, né, nas respostas. E se você for analisar de um ponto de vista mais prático, né, e científico, isso é muito difícil de fazer, né, porque teria que ter tido uma orquestração de pensamento ali, né, para os médiuns, ao mesmo tempo, conduzirem lá a escrita, né, e concordarem lá com o movimento do objeto, né. Além disso, além dessa dificuldade, né, de coreografia, lembro que isso estava acontecendo no mundo todo, né, então era difícil a gente acreditar que existia manipulação em todo lado, né. Além disso, vinha a questão da caligrafia, né, um ponto que Kardec também menciona mais à frente, né. Muitas dessas comunicações, as caligrafias, né, as escritas eram muito parecidas aos espíritos que estavam querendo se comunicar, né. E a gente sabe que hoje, né, no mundo moderno, né, na prática, nós temos vários estudos em relação às caligrafias, né. Então, conseguimos hoje identificar pessoas, né, cantores e pessoas que já desencarnaram,
justamente pelo estudo, né, grafológico da caligrafia daquela pessoa. Então, por isso que as coisas são autenticadas, mesmo né, o artista ainda não estando presente. Então, essas caligrafias eram outro fator de mediação que reforçava essa questão da mediunidade, né? Além disso, a natureza das respostas também era muito levada em consideração. Então, às vezes, os médiuns que estavam ali no processo mediúnico, eles não tinham tanto conhecimento, né, e capacidade intelectual. E as respostas ultrapassavam, algumas delas, em muito esse conhecimento, né, e essa capacidade. Então, era algo que não se conseguia explicar como uma pessoa comum, simples, né, podia transmitir mensagens tão elevadas, de grande sabedoria, né. E é isso. Então, continuando, no item 6, é um item onde Kardec fala sobre o resumo da doutrina espírita. Então, é um item interessante porque ele faz um compêndio, né, de toda a obra, né, de uma forma bastante resumida. Então, é um spoiler, podemos dizer dessa forma, de tudo que vai vir, né, nos capítulos seguintes do Livro dos Espíritos. Eu recomendo todos vocês fazerem essa leitura, né, aqueles que não têm, que estão querendo saber mais sobre o livro, né, e lá você vai ter uma ideia do que você vai encontrar. Então, o item 6, o resumo da doutrina, é particularmente importante, né, porque lá tem questões fundamentais que vão dar suporte a toda a obra. No item 7, né, Kardec fala, né, na verdade ele apela para o bom senso dos cientistas, né. Na época, os cientistas eles só acreditavam, né, e respeitavam o método científico. Então, o método científico se restringia aí, além dos fatos, apenas com relação aos fatos e às observações. Mas o Kardec pedia que, em se tratando de uma nova ciência, né, os cientistas eles fossem além disso, né? Eles saíssem da zona deles de conforto, porque se você pergunta um químico sobre determinado assunto, ele vai sempre associar os elementos. Você pergunta a um físico, ele vai associar, né, sempre a movimento, né, enfim. O matemático, a álgebra. Então, ele queria quebrar essas visões preconcebidas, né? E ele pede isso, né? Ele pede isso nesse item 7. Repetimos ainda que se os fatos com os quais nos ocupamos fossem restritos ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação além das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, pois não pode ser explicada nem pelos algoritmos, nem pela força mecânica. E é justamente isso, né? A ciência só conseguia ir até onde ia o material, né? Então, Kardec pedia bom senso, né? Reforçava que essa nova doutrina se baseava em manifestações, né, de inteligências, né, e ações de inteligências que tinham a sua própria vontade. Então, utilizar ali, né, uma válvula de escape num processo científico, né, era um convite, né, a aprofundamento e ao conhecimento de tudo aquilo que estava sendo passado. No item 8, ele fala das características do estudo espírita, né? Então ele diz que acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, tão grande, só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de forma firme e sincera e vontade de chegar ao resultado, né? Então ele reforça aí as características, né, que os primeiros leitores, né, os leitores iniciantes na doutrina, tinham que ter, né, para levar, né, esse estudo a sério, né, de uma forma não leviana. Passando um pouco no item 10, né, Kardec fala sobre livre exame racional, né? Então, quem retomar o resumo da doutrina exposta assim, verá que os próprios espíritos nos ensinam que não são iguais nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Compete às pessoas sensatas distinguir o bom e o mal. Então, se a gente considerar que nós somos espíritos
e almas imortais, né? Quando nós estamos no plano espiritual, nós não mudamos muito, né? Nós carregamos conosco as mesmas imperfeições, né, do plano terrestre. E assim também é no plano espiritual. Os espíritos, eles têm classificações e ordens diferentes, né? Então, essa classificação, a gente não sabe, podem ter várias, né, classificações, isso não é escopo da discussão, mas o fato é que essa classificação, ela toma como base a moralidade, né? A moralidade de cada espírito. Então, existem os espíritos mais esclarecidos e também existem os espíritos menos esclarecidos, né? E então, como existe essa possibilidade, né, dessas comunicações de espíritos que não são tão esclarecidos, né, Kardec pede prudência, né, para quem estuda a doutrina, né, e apela ao bom senso das pessoas para distinguir, né, o que é uma boa comunicação do que é uma má comunicação. No item 11, ele fala da questão da identidade, reforçando, né, entre os espíritos que se manifestam espontaneamente, os desconhecidos por nós são em maior número do que os ilustres, e se designam por um nome qualquer, e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Então, especialmente os espíritos superiores, né, eles têm missões mais importantes, né? Então, quando eles vêm, né, eles vêm realmente numa missão muito importante. Então, é raro que figuras, né, ilustres venham, né, e façam comunicações. Então, é natural que nós, nessas comunicações, né, os médiuns, eles tinham contato mais com pessoas comuns, né, que acabaram de encarnar, muitas delas sofrimento, procurando respostas, né, procurando a família, né. Então, essa questão de vaidade, né, que nós temos aqui, não existe no plano espiritual, especialmente para os espíritos superiores, né. Então, muitos deles utilizam até nomes alegóricos, né, para não deturpar essas comunicações, né, e também não causar vaidade nem aumento de ego para aqueles que estão recebendo essa comunicação. No item 12, né, a obra fala sobre as provas da identidade, né, ou seja, da identidade do espírito comunicante, né, da inteligência comunicante, né, e as provas, alguns exemplos são provas morais de identidade, né, como a linguagem, caráter e assuntos íntimos, né. Então, é muito comum nessas comunicações os espíritos argumentarem ou citarem, né, situações e assuntos íntimos, né, que somente aquela pessoa ali da família, né, que está recebendo aquela comunicação tem ciência. Isso é muito comum, né. A questão da linguagem também, as pessoas podem reconhecer pela linguagem, caráter, né, a própria questão da caligrafia, como Kardec já expôs. Então, existem várias provas de se atestar, né, a identidade, né, de um espírito que está ali tentando se comunicar, né. Apesar de nós não termos ali uma certidão, né, mas existem formas de a gente atestar essa identidade. Kardec fala dessas formas. Passando um pouco para frente, já encaminhando para o final, no item 15, né, Kardec reforça a questão do desespero, loucura e suicídio, né? Ou seja, o resultado moral, né, daquilo que a doutrina ensina em caso de você não seguir. Então, as suas convicções lhe dão, portanto, uma resignação que o preserva contra o desespero e, por consequência, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Além disso, o verdadeiro espírita conhece pelo espetáculo que ele proporciona as comunicações com os espíritos, o destino dos que abreviam voluntariamente seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Também o número dos que foram impedidos de se precipitarem nesse despenhadeiro, é considerável. Então, é a doutrina nos trazendo a prevenção, né? A prevenção dessas provas irrecusáveis do plano espiritual, né? Consoante as leis divinas.
No item 16, o penúltimo item, né, reforça que a doutrina espírita não é obra do homem, né? É obra dos espíritos, né? Do plano espiritual. Então, a doutrina dos espíritos não é concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando ninguém imaginava e até a opinião geral a rejeitava, né? Então, são os espíritos presididos pelo Cristo que estabelecem as doutrinas espíritas. E, por fim, no item 17, o último item, né? Kardec mostra a finalidade, né, do Livro dos Espíritos. E ele, de uma forma muito humilde, né, ele quer que o livro se torne uma força motriz de divulgação, né, daquela doutrina que ele vai se dedicar por muitos anos. Então, ele escreve: se esse livro produzisse apenas o efeito de mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria bastante e não nos alegraríamos de termos sido escolhidos para realizar uma obra na qual não pretendemos nos atribuir nenhum mérito pessoal, porque os princípios nela contidos não foram criados por nós. O mérito é inteiramente dos espíritos que a ditaram. Então, exatamente isso. Quando Kardec termina, né, o livro de escrever, ele precisa dar um nome, né? E não é à toa que chamamos de Livro dos Espíritos, né? Ele não podia dar o nome dele, né? Não era ele o autor, né, daquelas respostas ali. São os espíritos, né? Então, por isso que o livro é chamado o Livro dos Espíritos. E era isso que eu ia conversar hoje, né, sobre essa parte da introdução, né? Aconselho novamente, né, a todos a lerem a introdução. É muito rica de informações, outras coisas, né, outros conceitos que estão definidos nos itens, né? E agradeço a todos a presença aqui, né, na transmissão. Vamos dar continuidade com a prece e, em seguida, o passe virtual. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento às entidades superiores, ao plano espiritual, para agradecer a oportunidade, nessa noite, de todos nós estarmos aqui no estudo dessa obra, dessa doutrina. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir que possamos aqui adquirir esses conhecimentos e não só tomarmos para nós, mas também divulgar para todos aqueles que precisam e que gostariam de aprender um pouco mais. Agradecemos também a ajuda do plano espiritual, todos os amigos que estão aqui, encarnados e descarnados. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Envolvidos ainda pelas vibrações do passe magnético, vamos desejar a todos uma ótima jornada, agradecer a vossa presença nesta transmissão e contamos convosco na próxima semana para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos 1. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima semana.